E nesta mensagem do dia de hoje, o Senhor nos traz uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32. Verso 32 e 33. Vamos orar, ler esses dois versículos. Vamos ler. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amém. Vamos analisar um pouco e falar um pouco sobre o versículo 32 e 33 na mensagem de hoje. E vamos prestar atenção, ficarmos todos aqui atentos aos princípios que estão mesclados nessas palavras, os quais o Espírito de Deus quer ministrar, quer revelar ao nosso coração, para que a partir desse momento em que vamos examinar esse texto, assim que extrairmos a realidade, o princípio de Deus que aqui está, que faz parte da sua vontade, que nós venhamos a viver, nós podemos então já de imediato colocar em prática. Se nos acharmos incapazes de nos negar o suficiente para viver, temos que pedir em oração a Cristo que nos capacite e vamos também pelejar para obtermos tal padrão de vida. E é para isso que, com este coração, com este intento, que cada um de nós precisa enfrentar o texto da palavra da sã doutrina, porque nós queremos, ardentemente desejamos vivê-los. Por favor, você que precisa, todos nós precisamos observar esse ponto nas nossas vidas. E precisamos restaurar essa postura, essa conduta diante da palavra, porque nós não temos tido essa preocupação. Nós muitas vezes sentamos e ouvimos as verdades de Deus, mas levantamos e da mesma forma indiferente para com elas, continuamos a viver. Então você não precisa ler as palavras, se não há uma predisposição, uma preocupação, um cuidado com a aplicação das verdades. Pense nisso. Você precisa confrontar o teu senso de absorver as verdades. O controle da tua alma, onde recebe essas informações, precisam ser ministrados, cultivados, de que assim as coisas têm que proceder dentro de cada um de nós. Então, irmãos, Deus diz que na comunidade cristã da igreja primitiva havia uma multidão. Então não era pouca gente, era muita gente. E eles criam em Jesus. Não é acreditar que Deus existe, como muitos dizem, que eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é bom. Isso aí até os que não estão na igreja, que não conhecem Deus, eles afirmam tais coisas. E digo mais, até os espíritos malignos, os demônios, Satanás afirma isso, concorda com isso, mas não obedece Cristo. E muitos de nós conhecemos essas verdades, mas não vivemos nada do que Deus manda. Então nós temos um código de postura
e ética para viver. Nós temos uma maneira de viver que é totalmente forjado pela força e energia da nossa alma carnal humana. Estabelecemos padrões de vida e neles vivemos porque achamos que assim Deus vai se agradar e assim vai ser o melhor para mim. Mas não é isso que Deus traz para o homem. Não é isso que Deus quer do homem, que ele determine seu padrão moral de vida e siga seus próprios caminhos. Não. Deus tem um falar que é amplo, profundo, abrangente, e que a cada dia eu preciso estar buscando o conhecimento da verdadeira pessoa de Jesus, para que eu me torne a cada dia mais próximo do seu perfeito padrão. E é para isso que existe a Bíblia. É para mim crescer espiritualmente, desenvolver. Não é eu viver 10, 15 anos sem mudar uma coisa no meu coração. Porque eu acho que ainda que o padrão que eu vivo é o certo, é o melhor. O que eu acho certo é o melhor termina quando eu enxergo de Deus e Deus diz que eu tenho que mudar. Então, se todas as pessoas que conhecem pouco a Bíblia, pouco vão mudar. Mas aqueles que conhecem bastante a Bíblia têm grande probabilidade de mudar. Porque elas sabem, estão expostas diante da verdade de Deus, de que elas não vivem a verdade. E se elas não vivem a verdade, não adianta ser moralista, ter um bom modo de viver a vida humana e natural e social. Não, nós temos que viver o que Deus quer, não o que eu acho que é bom. Porque nós, os humanos, sempre achamos que se não pecamos de maneira grotesca, ou seja, se somos bons cidadãos, isso basta. Mas desde quando que isso basta? Se a nossa salvação depende da fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus me leva a ser transformado completamente de homem natural, de homem psíquico, em homem espiritual. Então aqui diz, da multidão dos que creram, o coração e a alma. O coração é diferente da alma em um pequeno detalhe. O coração inclui a consciência, que é uma faculdade do espírito, mas as 3 faculdades da alma. A alma só tem 3 faculdades. Então a Bíblia diz, para não deixar nenhum tipo de dúvida, de que havia uma unidade na fé na igreja. Não era apenas uma unidade espiritual, ou seja, a unidade espiritual, o que caracteriza essa unidade é termos a habitação da vida divina. Ou seja, o Cristo está dentro de nós pela recriação. Então nós temos a unidade no espírito, mas a unidade na fé é algo produzido pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. Se você não conhece a pregação do Evangelho do Reino, você não consegue ter a comunhão espiritual. A unidade no Espírito nos produz, com certeza, a unidade no Espírito, mas a pregação do Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, produz a unidade no Espírito, mas o Evangelho do Reino produz a unidade na fé. E aqui diz que a mente deles era uma só, pensava igual. Por quê? Criam nas mesmas coisas que os outros criam. O que eles criam? Somente que Jesus é Senhor e nós somos servos e temos que viver sob a sua autoridade. Isto é ser filho de Deus. Então todos viviam nessas condições. Um coração, uma alma, quer dizer, um só sentimento, porque o pensamento é igual de todos. Quando o pensamento de várias pessoas que estão vivendo juntos pensam as mesmas coisas e acreditam nas mesmas coisas, todos eles são iguais. Tem unidade, não há diferença de um para o outro.
porque o temor do Senhor os une num só propósito, é cooperar com Cristo para que seu reino seja edificado. O reino terreno que tanto Deus deseja. Agora, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Isso aqui é uma característica de um povo que tem unidade na fé. Isso é oriundo desta unidade. Não existe a possibilidade disso aqui acontecer se não tem unidade na fé. E aqui, preste bem atenção no que está escrito aqui. Ninguém considerava exclusivamente uma coisa sua, nenhuma coisa que possuía. Então, nós não podemos entender isso aqui errado como os cristãos na igreja entendem. Veja bem que na igreja, o que nós estamos vendo é o oposto disso aqui. Eles acham que se aquele irmão tem mais do que ele, que aquele irmão tem a obrigação de dar as coisas para ele. Não é isso que Deus diz na palavra. O que Deus está dizendo aqui é que se eu tenho bastante coisas, eu, e somente eu, considero que aquilo não é meu. Mas não está escrito que aquele que não tem que cobrar de mim que tem. Como eu vejo as manipulações escandalosas no meio cristão, para pessoas obterem as coisas através de pressões, de manipulações em cima de pessoas que têm posses, que é uma vergonha. Isso não é um comportamento cristão, porque acham que estão nas condições que estão, porque o outro tem demais. Isso é um pensamento totalmente satânico, maligno. O que a Bíblia diz, que o que é meu pode ser daquele que tem pouco. Depende de eu considerar se tudo é só meu ou é de todos. Mas isso está no meu coração, não no do outro. E nós temos que entender isso urgente, porque isso tem causado tristeza, tem causado pressão, julgo para muitos crentes na igreja. Estamos dividindo a casa do Senhor por causa desses pensamentos, dessas interpretações que são trevosas da palavra de Deus. E nós temos que corrigir isso urgentemente. O que a palavra de Deus diz quando eu preciso de uma coisa? Dobra o teu joelho, clama ao dono de todas as almas, o dono do ouro e da prata, o dono do mundo, e espera nele. Espera nele. É assim que nós temos que fazer, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que dorme, que tira férias, que vai descansar e que esquece o mundo e as pessoas, vai tomar um cafezinho, vai... Não, o nosso Deus está 24 horas com os olhos fitos em cima dos fiéis da terra. E se nós formos fiéis, o Senhor diz, e se o Senhor for nosso pastor, nada te faltará. Você não precisa ficar pressionando os outros para te darem as coisas que tu gosta e quer. Porque a maioria daquelas coisas, aquela pessoa manipula para conseguir, usa meios ilícitos, segundo a verdade de Deus, para conseguir. Eu tenho visto isso é extremamente nojento na casa de Deus, isso é extremamente diabólico na casa de Deus. Nós temos que nos purificar desses princípios, porque estragam completamente a vida daqueles que querem crescer espiritualmente, que Deus chamou. Então, ninguém na igreja primitiva, porque todos estavam no Espírito, todos tinham unidade na fé. Então, quem tem unidade da fé sabe que tudo que tem não é dele, é do Espírito, é de Cristo. E se Cristo fala com ele, ele faz com alegria. Mas
ele faz com alegria porque Deus falou com ele e ele ama Cristo. É diferente de uma pessoa chegar no teu ouvido, contar uma história triste, dizer que está mal, que está faltando, que está faltando, que está faltando, que eu preciso, que eu estou mal, que eu acho que eu vou sair da igreja e que não sei o quê. Mas, na verdade, isso é uma grande manipulação. Isso não vem de Deus. Isso aí são astúcia. Isso são ardilosidades satânicas. Por favor, purifique o coração dessas coisas. Todos da igreja. Essa mensagem não está dirigida a um pequeno grupo de pessoas. É Deus falando com toda a igreja, porque daqui a pouco essa mensagem vai sair na coletânea apostólica. Isso é uma mensagem para todos nós que somos filhos de Deus. Eu tenho que rever isso, você tem que rever isso, e todos que vão ouvir daqui para frente têm que rever isto. Que os irmãos entendam que nós precisamos trazer a verdade de Deus para dentro dos nossos corações e nos negarmos o suficiente para nos ver livre desses grilhões de Satanás que querem dividir a igreja por meio das manipulações e das pressões para suprir as nossas faltas e necessidades. Irmão, tudo que você tem é teu. Mas se você decidir no teu coração que tudo que tu tens não é teu, glória a Deus, os santos serão supridos pela percepção sobrenatural de Deus. Você vai dirigir os teus bens que estão sobrando segundo a direção de Deus, se aprouver a Ele fazer isso. Mas não ele toma a iniciativa. Porque se eu digo que eu tenho sobrando e digo que não é meu e dou de acordo com a minha vontade humana, também não serve. Porque Deus não mandou fazer isso. Está fora do foco, está fora da palavra, está fora da verdade, porque no reino de Deus tem um cabeça, o resto tudo obedece. Se você sai fazendo filantropia na igreja porque tem bastante, também está tudo errado, você vai dividir a igreja e vai dar problema. Por favor, vamos nos centrar na verdade de Deus. Você sabe que onde trabalha 10, 15, 20, 30 pessoas, como é difícil a unidade naquele lugar. Por quê? Porque estamos na alma. Quando a gente está na alma, a gente sempre diz assim: Senhor, me livra desse lugar, ninguém fala comigo, Senhor, ninguém me dá atenção, Senhor, que gente chata, e que gente xarope, que lugar ruim de trabalhar. Mas na verdade você não quer se negar. Mas que função que Deus me botou, você não quer se negar, você não quer unidade na fé, você quer ser a pessoa independente do Espírito. Então vá para o mundo de volta. Lá dá para viver assim. Mas se tu quer Cristo e milênio e eternidade, tem que entrar na palavra de Deus. Tem que obedecer. Que Deus abençoe a todos vocês.